Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que é sobre como ter clientes na arquitetura residencial. Exatamente. Muita gente me pergunta, Yasmine, como eu faço para ter clientes no residencial? O que eu preciso me preocupar na hora de começar a captar esses clientes? Quais são os projetos que eu preciso entregar? Como lidar com essa área do residencial, né? Como me posicionar no mercado residencial? Eu sei que essa é uma dúvida da grande maioria dos arquitetos, engenheiros e designers, e eu sei também que a arquitetura residencial é um nicho, eu diria que é um dos nichos mais fáceis para a gente começar a nossa carreira. Primeiro, porque é um nicho que tem uma demanda super bacana, tem uma demanda elevada. E segundo, porque não é dos nichos aí mais difíceis que existe. É muito fácil a gente projetar casas e projetar ambientes. Afinal de contas, nós moramos em um ambiente, em uma casa, em um apartamento. Então é algo que faz parte da nossa vivência. É algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Por esse motivo que se torna mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, o meu quarto, eu posso medir o meu quarto e eu tenho uma referência de como é a medida de um dormitório. Se tá legal, se tem que ser maior, se tem que ser menor, né? Então, por esse motivo que fica mais fácil começar no nicho residencial. Sem contar, claro, que o nicho residencial é um nicho que tem muito mercado. Apesar de já termos aí bastante profissionais nessa área, ainda assim é um nicho que tem bastante demanda. Vamos começar bem do comecinho, então. Bem do comecinho do nicho residencial. Quando eu comecei, na verdade, os meus primeiros projetos já foram, né, no nicho residencial, que é o nicho que eu trabalho até hoje, né? Até hoje meu escritório presta serviço nesse nicho. E é um nicho muito bacana, é um nicho bem remunerado, é um nicho relativamente tranquilo de trabalhar, diria fácil de trabalhar, pelo que eu comentei, de ser algo que é a nossa vivência diária, né? A nossa casa, todo mundo mora em algum lugar, todo mundo tem um espaço. Eu lembro que muitas vezes, no começo, quando eu comecei a fazer, por exemplo, as primeiras cozinhas, eu lembro que às vezes eu não sabia muito bem como é que era a medida, né? A medida da bancada da cozinha, ou a medida do banheiro, ou a medida, o espaço do fogão. E eu ia na minha cozinha, né? Ia no meu banheiro, media os espaços e aí ajustava no projeto, né? Então é algo que nós temos uma referência próximo de nós. E para quem não sabe da minha história, né? Eu comecei na arquitetura residencial, trabalhando em uma incorporadora que construía casas em condomínios. Então essa incorporadora construía casas para venda, né? Era um grande condomínio com várias casas e eles vendiam essas casas prontas. E foi uma experiência muito bacana porque eu trabalhava na obra, na execução, né? Então existia a equipe de engenharia que executava essa obra e eu trabalhava então nessa equipe. Então, meu papel era o quê? Era ir até a obra, todos os dias visitar cada uma daquelas casas, que eu acho que na época eram 240 e poucas casas, alguma coisa assim, eram muitas casas, eram sobrados. E o meu papel era revisar, né? Revisar a instalação do azulejo, revisar todas as etapas, desde o comecinho até o final. E o que era muito bacana era que cada bloco, né? Então eram 240 e poucas casas, em torno de 7 casas por bloco. Então, a cada 7 era um bloco de casas. E esses blocos, eles tinham etapas diferentes de execução. Então, existiam aquelas casas que estavam iniciando, né, que estavam na fundação. Existia aquele bloco de casas que já estava no acabamento. Existia o bloco que estava fazendo telhado. Então, eu tive a experiência de passar por todas as áreas de uma construção residencial. E isso me deu muita tranquilidade para começar o meu escritório, né? Mas como todo recém-formado, nem tudo na vida são flores, né? Porque eu comecei meu escritório com uma sociedade, essa sociedade não deu certo,
né? Os projetos que eu havia feito naquela sociedade, simplesmente eu não tive acesso depois, então eu precisei recomeçar do zero. E eu tinha algumas imagens, então quando eu comecei realmente o meu escritório sozinha, o que eu tinha era algumas imagens de projetos que eu havia feito, de imagens que eu havia feito para outras pessoas, né, outros profissionais. E era isso que eu tinha para divulgar o começo da minha carreira. E eu sei que tem muita gente que me pergunta: Yasmine, mas eu não tenho portfólio. Mas o que eu vou fazer? Eu ainda não fiz nenhuma casa, como é que eu vou conseguir um cliente? Gente, vocês só precisam ter boa vontade, disposição de ir atrás dos clientes. E claro, dar o seu melhor. É assim que a gente começa. Quem nunca fez projeto, quem não tem casa nenhuma, começa a fazer suas postagens, começa a direcionar para esse público que as coisas vão começar a acontecer, né? Mas foi a área também que, na minha cidade, era a área que mais tinha projetos, né? Que mais tinha trabalho. Tinha muito pouco comercial, muito pouco comercial. Lá é uma região que tem bastante condomínios, então foi lá que realmente eu comecei no residencial, principalmente porque era a área que tinha mais demanda. Ao longo do tempo eu fui me apaixonando pelo residencial e nunca mais quis mudar, né? Abri um escritório de restaurantes, mas mantivemos o residencial, continuamos atuando com arquitetura residencial. Então, foi dessa forma que eu comecei, né? Na verdade, a minha vida acabou se encaminhando para o residencial. Mas eu não me arrependo, eu gosto muito, sou muito feliz com essa área. E eu acho que isso é algo muito importante, né? Nós temos que ser felizes com aquilo que a gente faz. Seja residencial, comercial, corporativo, seja a área que for. É importante que a gente faça aquilo que a gente gosta. Porque sim, os percalços vão existir, os momentos difíceis vão chegar, os obstáculos, né? E aí, se a gente não gosta realmente daquilo que a gente faz, tudo acaba se tornando bem mais complexo, bem mais difícil. E aí, quais são as áreas, então, que eu posso trabalhar dentro do residencial, né? Na verdade, eu não tenho apenas projetos da residência em si para fazer. Eu posso fazer outros projetos também, né? Eu posso trabalhar com reforma residencial, né? Eu posso fazer uma reforma. Eu posso fazer repaginada, né? O que é repaginada? É chegar na casa, trocar só alguns objetos, algumas cores, trocar um revestimento, né? Dar um tapa naquele ambiente. Eu posso também fazer interiores do residencial, né? Eu posso fazer os interiores dessa casa. Eu não preciso necessariamente fazer apenas o projeto da casa. Eu posso fazer apenas o interiores também, né? O cliente pode já ter a casa. Isso acontece bastante com a gente. O cliente já fez o projeto da casa, a casa já está em andamento, a obra, muitas vezes já está pronta, e aí ele vem e me contrata só para fazer o interiores, né? Isso acontece bastante aqui também. Ou a gente pode fazer o projeto todo, né? Da casa até a parte do interiores também. A gente pode fazer execução das residências, né? Tem profissionais que trabalham apenas com execução, que não trabalham com a parte do projeto. A gente pode fazer consultoria, né? Que, por exemplo, é ir até a casa e falar o que dá para mudar, o que dá para melhorar naquela casa. A gente pode também fazer ambientação, né? Ambientação é a casa tá pronta, tá mobiliada, já tá com sofá, com mesa, com cadeira, com tudo, e eu vou lá só ambientar. Então eu vou colocar cortinas, eu vou colocar tapete, almofadas, decorações, né? Eu vou só lá embelezar aquela casa. Isso seria a parte de ambientação. Então, você na verdade pode prestar, além de ser vários serviços para o seu cliente, você pode escolher também oferecer um deles apenas, né? É importante que você escolha aonde você quer se posicionar. Isso é muito importante, né? E aí vem a questão da parte técnica, né? A parte técnica de uma casa. O que eu preciso saber na hora de fazer o projeto de uma casa?
Inclusive, quem tiver dúvidas, pode escrever aí no chat que eu respondo para vocês as dúvidas, certo? Então, a parte técnica, né? As casas em si, a gente tem tanto a casa que fica no bairro, como a gente tem as casas que ficam em condomínios, certo? Vai ter uma certa diferença entre uma e a outra. Em que sentido? Na parte burocrática, né? Por quê? Porque uma casa no bairro, eu preciso apenas aprovar ela no município, certo? Então, eu faço o projeto da minha casa e eu levo no município para fazer a aprovação. Quando eu vou fazer uma casa em um condomínio, eu já preciso ter, além da aprovação no município, eu também preciso aprovar no condomínio, né? Então, o condomínio sempre tem as suas regras, ele tem o seu manual de regras, onde vai definir recuos laterais, recuo dos fundos da casa, recuo na frente, área mínima a ser construída, né? Os condomínios sempre têm uma metragem mínima de construção, gente. 99% dos condomínios, tá? Não é absolutamente todos, mas grande maioria tem. Tem alguns que têm definições de tipologia da arquitetura, né? Por exemplo, tem condomínios que as casas precisam ter telhado. Tem condomínio, inclusive, que tem que ter a cor da telha, o material da telha e a pintura das paredes. Tudo tem que ser exatamente como o guia do condomínio, né? Porque daí aquelas casas tudo bem parecidas. Então, cada condomínio vai ter as suas regras. E cada município também vão ter as suas regras, né? Tem município que exige todos os projetos, por exemplo, hidráulico, elétrico, estrutural, licença ambiental. Já tem alguns municípios que pedem só uma planta simplificada, super simples, que é uma prancha com todo o arquitetônico, né? Fachada, corte, situação, localização, em uma única prancha, mais alguns documentos e tá aprovada a casa. Então, cada município vai ter o seu jeito de trabalhar. E eu sei que tem muita gente que morre de medo de aprovar uma casa na prefeitura, né? Muita gente morre de medo. Eu confesso que eu morria de medo também. Tanto que a minha primeira casa, senhor, eu acho que ela voltou umas 1000 vezes da prefeitura. Porque eu não entendi o que eles queriam. Eu não conseguia fazer tudo que eles mandavam, esquecia de alguma coisa, fazia de um jeito e era de outro. Mas tá tudo certo, né? Você não é obrigado a saber tudo de cara. E você nem vai saber tudo de cara. Até porque, assim, cada município vai ter uma regra. Então, você pode fazer uma casa na sua cidade, depois você pode fazer uma casa em outra cidade, e ainda assim, você não vai acertar em tudo, porque cada município vai ter as suas peculiaridades. Mas eu tenho uma dica para te dar. Não dá bola para isso, não te preocupa com isso. Não fica nervoso, preocupado que você não vai conseguir fazer a aprovação no município, porque você vai conseguir. Você vai chegar lá na prefeitura. Eu recomendo que você marque uma reunião, tanto com o arquiteto responsável pela aprovação naquele município, como com o arquiteto responsável pelo condomínio, né? São lugares diferentes, provavelmente você vai ter que ir no escritório do arquiteto do condomínio e você vai ter aí a prefeitura. Marca uma reunião e pergunta mesmo, olha, como é que eu tenho que fazer a planta aqui? Tem muitas prefeituras que tem um modelinho padrão, tem um modelinho de referência, né? A prancha padrão, modelo, que eles te enviam por e-mail. Tem prefeituras que não tem nada disso. Então, marca uma reunião, vai até lá e conversa com os profissionais. Você não precisa ter medo dos profissionais, eles estão lá para nos atender. Então, faz isso, marca uma reunião, tira suas dúvidas e vai lá e faz o que tem que ser feito. Monta seu projeto, apresenta, altera se precisar alterar, não tem problema. É assim mesmo. No começo a gente erra bastante,
né? Até hoje, de vez em quando, a gente erra numa casa. Claro que hoje muito menos, porque a gente já fez tantas casas que a gente trabalha muito mais rápido. Mas, eventualmente, a gente esquece de uma informação, esquece de um detalhe que tem que mexer no projeto. E tá tudo certo, né, gente? Quem nunca errou nessa vida, que jogue a primeira pedra. Então, basicamente, um condomínio é você ter o manual desse condomínio e aprender lá tudo que você precisa seguir nesse manual. Depois, na prefeitura, o que você tem que cuidar? Você vai ter que olhar o código de obras do município, porque o município, gente, ele sempre tem dois manuais, diria assim. O código de obras e o plano diretor. Cada um deles vai ter as informações necessárias para você construir, né, o projeto dessa casa. Então você tem que olhar os dois, né, ler os dois, separar todas as informações técnicas que precisam estar, todas as regras. Inclusive, se você pretende fazer mais projetos nessa mesma cidade, é legal você fazer um resumo desses documentos. Faça um resumo e tenha esse resumo para você consultar apenas o resumo. Porque pensa só, esses documentos normalmente eles têm muitas páginas, assim. Sei lá quantas páginas, mas são muitas. E tem muita coisa que não serve para nada para nós que estamos fazendo uma casa. Então, faz um resumão desse material para que você não precise ficar lendo todo ele cada vez que você for fazer uma casa naquele município. E do condomínio a mesma coisa, né? Então, assim, com o tempo, vocês vão perceber que as coisas se repetem, que vocês vão fazer de olho fechado, né? Quem tem medo de, ai meu Deus, eu vou errar, vou esquecer alguma coisa. Você vai fazer tantas vezes a mesma coisa, porque um arquitetônico, ele é sempre igual. Só vai mudar o seu projeto em si, mas as regras são as mesmas. Então, é super tranquilo. Olha aí, a Aline tá falando que São Paulo tem plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de obras e outros planos regionais. Exatamente, gente. Cada município vai ter suas regras, cada estado, né, tem as suas leis. Então, é importante que vocês pesquisem sobre isso, mas com certeza tá no site, deve ter e-mail de contato, né? Não é nada que você não consiga ir atrás. Bom, e o que eu vejo que hoje faz muito sentido para mim, faz muito sentido para minha vida, trabalhar com um nicho específico, né? E nesse caso é o residencial, que é o que nós estamos conversando hoje aqui. Inclusive, isso vale para qualquer nicho que você for escolher, né? Que é você ser especialista em algo. Quando nós somos especialistas em um nicho específico, a gente tem muitas vantagens. Muitas vantagens. Entre elas é agilidade no processo, né? Agilidade na construção dos projetos. Quando eu faço sempre o mesmo tipo de projeto, eu ganho uma agilidade gigantesca em projeto. E isso é muito bom, porque além de você ter mais lucratividade, né? Você vai trabalhar mais rápido, vai ter mais agilidade, vai apresentar o projeto em um tempo menor para o seu cliente. É uma série de benefícios que você tem. Além do que, quando a gente é especialista, a gente também é visto como especialista pelo nosso cliente. Esse é o grande ponto, né? É como eu sempre digo, você passou mal, precisou ir para o hospital fazer uma cirurgia no coração. Quem você vai preferir que lhe atenda? Um especialista no coração, né? Um cardiologista? Ou o primeiro médico que surgir ali para te ajudar? Com certeza você vai confiar muito mais no cardiologista. Então é a mesma coisa quando alguém vai nos contratar para fazer um projeto. O cliente, sempre que ele puder, ele vai preferir um especialista. Se ele enxergar um especialista na frente dele, ele vai preferir esse especialista. Então isso é bem importante que vocês tenham consciência.
né? A gente ganha muito isso. E sem contar também que quando a gente é especialista em algo, trabalha muito com um nicho específico, 99% das dúvidas que o seu cliente tiver, você vai saber responder, né? Porque para e pensa um detalhe. Arquitetura é uma área gigantesca. Começa por aí, né? É uma área gigante. Segundo, é uma área que está sempre mudando. Todos os dias lança novos materiais. Todos os dias tem novidades. Todos os dias surge algo diferente. Já é extremamente difícil eu dar conta de um nicho só, né? Porque a cada 10 dias alguém lança alguma coisa. Agora imagina você trabalhar com vários nichos. Trabalhar um dia com residencial, outro dia com odontológico, outro dia com restaurantes, outro dia com clínica dentária. Pensa só, a quantidade de informações que você vai precisar estar se atualizando constantemente, né? É gigantesca. Agora, se eu trabalho com uma área específica, eu consigo pelo menos entender grande parte de tudo que envolve aquela área. Ainda que mesmo que você seja extremamente estudioso, você ainda não vai conseguir acompanhar tudo que existe no mercado, porque de fato existe muita coisa. Mas aí, quando o cliente chega pra você, né, e pergunta: fulano, que tipo de tijolo eu posso usar? Que tipo de cerâmica eu posso colocar? Quais são os vasos cerâmicos que estão se usando agora? Né? Quais são as banheiras da tendência? Quais são as pastilhas de piscina que está se usando mais agora? Você vai saber responder, né? Você vai saber responder cerca de 99% das dúvidas, porque é algo que está no seu dia a dia. Quando a gente trabalha com muitos nichos, fica muito difícil a gente conhecer de tudo. Fica praticamente impossível, né? Então a gente ganha agilidade no nosso trabalho, a gente ganha confiança do cliente, porque é o cliente que chega e nos vê como alguém especialista, é outra história, né? Ele vai valorizar muito mais o nosso trabalho. A gente ganha tempo nos projetos. Você consegue padronizar grande parte dos projetos, né? O que seria padronizar grande parte dos projetos? Seria você ter o modelo de blocos ou modelo de detalhamentos, né? Esquadrias, prancha padrão, a prancha no tamanho certo que você vai levar para a prefeitura, as informações que precisa ter no arquitetônico da prefeitura, no executivo da obra, né? Por exemplo, o gesso. O gesso na residência, ele vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar vão ser detalhes, né? Então, você vai fazer uma sanca na sala, ou você vai fazer uma sanca no quarto, ou você vai fazer um rasgo específico em cima da cama. Você vai ter variações. Mas, de um modo geral, esse projeto vai ser o mesmo, né? Então, você consegue ter padrões. O que são padrões? São desenhos prontos que você aproveita nos projetos, né? Então, aqui no escritório hoje, a gente projeta muito rápido uma casa, mas é extremamente rápido, porque a gente está acostumado a fazer todos os dias casas, né? A partir do momento que eu faço outras coisas, já não se torna tão fácil aquele projeto, porque eu tenho que pesquisar leis diferentes, né? Eu tenho que pesquisar, se eu for fazer um consultório, eu tenho que pesquisar uma lei da Anvisa. É completamente diferente, é outro mundo, né? Tem PPCI, tem várias outras coisas. Agora, se eu faço só aquele projeto, a minha agilidade, minha velocidade é imensa. E quando eu tenho um escritório de projetos, eu preciso pensar sempre em lucratividade.
né? Você que está aqui me assistindo, você não é um projetista. Você não é um profissional que faz apenas projetos. Você tem um negócio. Você é empresário do seu negócio. Se você não se preocupar com o tempo que você leva para fazer um projeto, eu costumo dizer que arquiteto, principalmente, adora ficar lambendo o projeto, né? Fica sempre naquele projeto, faz um detalhezinho, outro detalhezinho, daí melhora aqui, daí melhora ali, daí redesenha tudo de novo, uma coisa que já poderia estar pronta. Nós temos um negócio, acima de tudo, né? Claro que a gente quer o cliente feliz, claro que a gente quer fazer um projeto personalizado, claro que a gente não vai ficar fazendo uma casa igual a outra. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que ver o seu negócio como um negócio. E esse negócio tem que dar lucro, né? Ele tem que permitir que você entregue um projeto e já pegue outro, que você consiga sair durante o dia para fazer networking, para conhecer pessoas, né? Hoje foi um dia que aconteceu isso comigo. Eu cheguei no escritório pela manhã, organizei a minha semana, porque segunda-feira eu sempre organizo a semana. Então eu sento com a minha equipe, eu vejo tudo que a gente tem para entregar nos próximos dias, né? Nos próximos 15 dias, pelo menos. Se eu tenho projeto para fazer, né? Se eu tenho que conceituar um projeto, eu sento, eu conceituo aquele projeto, passo para a pessoa responsável de dar seguimento naquele projeto. Depois eu reviso o projeto, né? E aí à tarde, eu saio à tarde muitas vezes, vou conversar com algum potencial parceiro, vou conversar com o fornecedor, né, para melhorar o meu serviço com os meus clientes, para fazer contatos. Parcerias, gente, nós temos um negócio onde ele tem vários pilares, né? Não é só o projeto, não é só atender bem o meu cliente. Eu tenho que vender projetos, eu tenho que captar clientes, eu tenho que fazer marketing, né? Eu tenho que cuidar da minha marca, tenho que estar lá postando todos os dias, interagindo com as pessoas. Então, um profissional de projetos que tem sucesso, que tem resultados, ele cuida de todas as áreas. Então, quanto mais rápido, quanto mais ágil for o seu projeto, maior vai ser o seu resultado. Tanto em felicidade do seu cliente, porque quando eu tenho padronização de projeto, eu minimizo no máximo os meus erros. Né? Aquele detalhe de gesso, por exemplo, que ficou faltando informação na obra, quando eu tenho padronização, não falta mais informação. Eu vou errar uma vez e depois eu não vou errar mais. Né? Não vai ter uma sucessão de erros, de esquecimento de informações. Não, porque eu tenho tudo mapeado. Pensa só, hoje aqui no meu escritório, nós temos tudo mapeado. O que é tudo mapeado? Nós temos um manual, né? Inclusive alunos do Arquiteto 10K, tem aluno do Arquiteto 10K aqui, vocês terão uma aula de projetos executivos comigo ao vivo, onde eu vou mostrar o meu manual de projetos. O meu manual de projetos é assim, o cliente entrou no meu escritório, o que acontece até o dia que ele recebe o projeto impresso de mim? Quais são os projetos que eu faço? Como é que eu começo o projeto? O que eu tenho que entregar para o meu cliente? Qual é o passo a passo de construção de um projeto? Né? O que mais? As informações técnicas que precisam estar em cada uma das pranchas. Tudo, absolutamente tudo que tem dentro de um projeto do começo até o final. Isso se chama manual. Olha aí, ó, tá cheio de alunas aqui e alunos. Absolutamente tudo. Como que eu vou fazer um manual de 5 tipos de projeto? Gente, dá um trabalhão que vocês não têm noção. Porque um manual de projeto, ele tem umas 100 páginas. Ele é gigantesco. Então, se eu trabalho em um nicho específico, eu consigo montar o manual dos meus projetos. Se eu trabalho com todos os nichos, eu não vou conseguir montar um manual. Vai dar muito trabalho, eu vou passar a vida montando o manual, porque cada vez que entrar um cliente de um nicho diferente,
Eu tenho que entregar coisas diferentes, eu tenho que falar sobre assuntos diferentes, eu tenho que detalhar coisas diferentes. E aí você não escala o seu negócio nunca. Você já parou para pensar que o seu dia tem 24 horas? E que se você não escalar o seu trabalho de alguma maneira, você nunca vai conseguir ter grandes resultados? Né? Você não vai conseguir ter um salário realmente bacana, vai realmente conseguir viver do seu escritório. Então, eu tenho que estar sempre buscando estratégias para escalar o meu negócio. Escalar o meu negócio é basicamente fazer as minhas 24 horas se transformarem em 36, em 48, em 52. Como eu faço isso? Criando padrão para tudo, né? Me especializando em um nicho, atendendo um tipo de cliente específico. Aí eu ganho velocidade, certo? Então, essa é uma mentalidade que talvez para você que está começando, né? Quem é que está começando, coloca eu para mim. Nesse momento, você está fazendo um pouco de tudo, né? Você foi lá e fez aquela obrinha para a família, você foi lá e fez o quartinho do tio, você fez a casa de alguém, agora está fazendo um apartamento. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem problema. É isso mesmo, no começo a gente tem que ter experiência, a gente tem que se experimentar, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Eu nunca saberia que eu realmente gosto de fazer residencial e restaurantes se eu não tivesse me experienciado nesse mercado. Né? Talvez se eu tivesse ficado lá, sei lá, entrou consultório para mim no começo, eu comecei a fazer consultórios e eu nunca me permiti fazer uma casa. Eu nunca me permiti fazer interiores. Eu nunca vou saber se realmente eu gosto de fazer aquela área, né? Então, no começo, se joga, faz tudo que aparecer, aprenda bastante, né? Perceba o que te move, o que você gosta. Ok, passei essa fase, né? Já tô conseguindo me equilibrar financeiramente, já tô pagando as contas, já tá sobrando um pouquinho. Coloca foco. Coloca direção na sua vida. Porque quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar vai servir, né? Todo mundo já ouviu eu falar isso. Se eu não sei o que eu quero conquistar, quem eu quero me tornar, eu não vou chegar em lugar nenhum. E nesse momento, junto com isso, vem a mentalidade de sucesso. A mentalidade de empresário e de empresária. Eu tenho um negócio que vive de projetos. Eu tenho um negócio que, assim como a loja de perfumes, o negócio delas é vender cada vez mais perfumes, assim como a loja de material de construção, o negócio dela é vender cada vez mais material de construção, o seu negócio é vender cada vez mais projetos. Certo? Como eu faço, eu que sou uma pessoa sozinha, faço para vender cada vez mais projetos? Transformando tudo aquilo que eu posso em algo pronto, né? E quando eu falo algo pronto, não é para você fazer tudo igual, não é para você atender mal o seu cliente, não é para você deixar de fazer bem feito, de fazer com exclusividade. Agora, tudo aquilo que eu posso fazer uma vez só e replicar depois, eu tenho que fazer. Né? Isso funciona muito, por exemplo, para as texturas que a gente usa. Faz uma biblioteca de texturas. Tenha lá 100 tipos de tecidos, 100 tipos de, sei lá, 50 tipos de tal coisa, 10 porcelanatos, 20, 30. Mas não tem como, cada vez que você for desenhar uma sala, você ir lá para o Pinterest ou ir lá para o Google e ficar 3 horas procurando um revestimento. Você tem que sim pensar no conceito, pesquisar o conceito, né? O momento da criação, da conceituação do projeto é o momento que você tem que se concentrar, que você tem que dedicar tempo. Agora,
Não dá para ficar procurando o bloquinho perfeito cada vez que eu vou desenhar. Usa alguma coisa parecida, similar, né? Tem ali os melhores blocos que vão funcionar mais, que vão ficar mais bonito no render. Mas não perde tempo tentando achar milimetricamente cada uma das coisas cada vez que você for fazer um projeto. Deixa tempo para captar novos clientes também, deixa tempo para atender o seu cliente, para ir até a obra visitar ele, né? Para olhar a casa com ele e falar: nossa, olha que incrível que tá ficando. Olha que lindo que ficou o projeto, você tá gostando? Nós temos que ser multitarefas, gente. Nós temos que ser multitarefas o tempo inteiro, né? E no começo não é fácil, porque a gente tem que cuidar de tudo. É comercial, é marketing, é vendas, é gestão, é projeto. Mas é assim mesmo. É assim mesmo no começo. E aí, vamos para o próximo ponto, que é: aonde estão os clientes, né, residenciais? Aonde eu encontro os clientes do residencial? Quando eu comecei, a maneira que eu fazia para encontrar os clientes do residencial era conversar com as imobiliárias, porque pensa só, o cliente que vai fazer uma casa num condomínio ou uma casa no bairro, o que ele precisa fazer antes de começar a casa? Comprar o terreno, não é mesmo? Então, esse terreno ele comprou de alguém. De quem que ele comprou? De um corretor. Então, as imobiliárias são super parceiros para trabalhar com você. Por quê? Porque o corretor, ele vende o terreno, mas não pensa você que é fácil para ele vender o terreno. Porque assim como quando o nosso cliente vai nos contratar, ele tem um monte de objeções, né? Ele tem um monte de dúvidas. Ai, será que vai dar certo fazer uma obra? Será que esse arquiteto vai me entender? Será que esse arquiteto vai fazer um bom projeto? Será que eu vou ter grana para terminar a obra? Será que essa obra vai ficar do jeito que eu quero? Né? São milhares de objeções. Isso a gente chama de objeções. Objeção é tudo aquilo que impede do cliente comprar de mim. Da mesma forma que ele tem objeções com relação ao nosso trabalho, ele também tem objeções com a imobiliária, com o corretor, né? Porque ele vai lá, vai olhar o terreno e ele, com certeza, ele vai falar para o corretor: ai, mas será que eu vou ter como é que eu vou fazer a casa? Quem é que eu vou contratar para fazer o projeto? Será que eu vou conseguir sozinho? Quando o corretor tem alguém para indicar, quando ele tem um profissional parceiro para recomendar, além dele vender mais rápido, porque ele vai matar a objeção do cliente dele, ele vai entregar um pacote completo, né, uma solução completa. Então, todo mundo acaba ganhando com isso, né? O corretor que te indica e você que vai ser indicado. Então, procure as imobiliárias locais. Tem condomínios que tem plantão de vendas, vão até. Gente, nós precisamos, se arruma bonito, bonita e vai. Se arruma e vai lá fazer contato, te apresenta para as pessoas, conversa, troca ideia. Gente, ninguém morde, né? Corretor, construtor, parceiro não morde. Chega lá e conversa. Apresenta o seu trabalho, fala que você tá ali, que você é especialista em residencial, que você quer dar o seu melhor, que você quer construir um portfólio incrível e que para isso você vai se dedicar ao máximo para os clientes dessa pessoa, né? Dessa imobiliária, dessa construtora. Então eu procurei as imobiliárias, eu procurei as construtoras, as redes sociais. As redes sociais são fundamentais. Só que não adianta você querer vender projeto de casa e ficar postando minha casa, minha vida. Não adianta achar que você vai vender casa postando minha casa, minha vida no seu perfil. Alinhamento.
você precisa ter alinhamento no seu conteúdo, na sua rede social. Se eu quero vender casa, eu tenho que... o nosso papel na rede social é construir uma ponte entre o seu cliente e o sonho dele. O meu cliente está aqui, ele quer construir uma casa, ele comprou o terreno, ele está aqui com tudo para construir a casa. Aqui está o sonho do seu cliente, a casa. Como o meu cliente vai sair daqui e vai chegar aqui? Eu preciso construir uma ponte. Essa ponte eu vou construir. De que forma? Com o meu trabalho. Então, a minha rede social tem que ter dicas para essa pessoa conseguir sair daqui e realizar o sonho dela. Atravessar essa ponte. E ele vai contratar pessoas que ele confia. Eu sempre falo, nós não vendemos coxinha na padaria, gente. Nós vendemos um trabalho que tem um valor agregado elevado e que, mais do que isso, para executar o nosso trabalho, é necessário um investimento relativamente alto, dependendo do projeto, mais alto ainda. Então, essa pessoa que está comprando um projeto residencial, ela vai ter um investimento realmente relevante. Você precisa tratar isso como algo realmente sério, postura, posicionamento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou te levar daqui para cá. E como é que você faz para construir isso? Estuda o nicho. Começa a postar conteúdos, vídeos, posts que ajudem esse cliente a realizar esse sonho. Porque as pessoas, elas fazem esse movimento. Elas compram o terreno, tá? Comprou o terreno aqui. Ou a imobiliária, a construtora, porque às vezes eles compram o terreno e aí eles vão direto na construtora primeiro, para ver o valor da mão de obra, para saber como é que vai ser para construir. Então, eles vão primeiro na construtora, em alguns casos. Por isso que eu tenho que ser parceiro do construtor. Porque se o cliente sair da imobiliária e for na construtora, eu tenho que ser o profissional que vai atender, que vai ser indicado. Depois disso, o cliente vai fazer o quê? Ele vai entrar na rede social e ele vai começar a pesquisar sobre isso. Se o corretor indicar o seu telefone, ele vai entrar na sua rede social para saber quem é você. O que você faz? Quem é você para eu confiar? Que tipo de serviço você presta? Será que você realmente tem capacidade de fazer uma casa para mim? Então, eu tenho que estar na minha rede social pronto, com a minha armadura bem posicionado. Como eu faço isso? Alimentando a minha rede social com esse assunto. Porque aí o cliente vai entrar na rede social. Observa vocês, gente, quando vocês vão contratar algum serviço. Sei lá, vai no médico ou no fisioterapeuta, ou vai na academia, vai entrar para uma academia. Você vai na rede social para ver se você gosta daquela empresa, daquele lugar, daquela pessoa. Você não vai simplesmente lá e compra, Você quer se relacionar com essa pessoa. E aí a pessoa entra no seu feed e já vê projeto de casa, porque você pode criar alguns projetos, você não precisa obrigatoriamente ter um projeto. Ela entra no seu perfil e vê uma dica legal, Vê algo que você lá coloca para ela se preocupar. Vai lá e posta uma dica sobre orientação solar, sobre, sei lá, distribuição da casa. Essa pessoa entra, ela vai entender, opa, esse profissional sabe o que está falando, Sabe o que faz. Vou chamar ele para fazer um orçamento. Então, esse é o caminho, Só que tem um detalhe que é bem importante vocês saberem. Principalmente casas em condomínios, Não são muitos condomínios que existem nas cidades, Existem cidades que possuem um condomínio. Às vezes, na cidade que eu moro, não tem nenhum condomínio. E na cidade do lado tem 3 ou 4. Isso é bem comum acontecer.
Mas por que eu tô te falando isso? Porque talvez o cliente que vai comprar naquele condomínio não necessariamente ele mora naquela cidade. E por que você tem que cuidar isso? Porque talvez você tenha que fazer parceiros e divulgar sua rede social através dos anúncios em cidades vizinhas à sua. Né? Então, por exemplo, as casas que eu faço são muitas casas de condomínio de veraneio, né? Então, são casas de verão. As pessoas não moram naquela cidade que tem a casa, elas moram em outra cidade. Então, eu preciso fazer anúncios para aquela cidade onde elas moram. Eu preciso ter parceiros naquela cidade, eu preciso ter publicidade naquela cidade. Né? A Thaís falou, aqui tá cheio. Legal, Thaís. Mas mesmo que tenha muitos condomínios na tua cidade, talvez venham pessoas de cidades próximas para morar naquele condomínio. E aí é importante eu expandir a minha publicidade, né? Buscar lojas da região, buscar lojas daquelas cidades, para que você tenha parceiros de todas as regiões, certo? Então, basicamente, é dessa forma que a gente busca os clientes, né? E outro ponto que é bem importante eu saber é o que o cliente do residencial busca, né? É muito importante você estudar o seu cliente, né? Porque a pessoa que compra um terreno num condomínio, por exemplo, ela não necessariamente está buscando, na verdade, não necessariamente não. Ela não está buscando simplesmente uma casa num condomínio. Ela está buscando segurança, ela está buscando conforto, ela está buscando status social, né? Então a gente tem que entender o que está por trás do desejo do meu cliente. Para quê? Para que a minha comunicação converse com esse cliente. Lembre-se sempre disso. Nós compramos por dois motivos. Ou porque nós temos um sonho, ou porque nós temos uma dor muito grande. Então, ou eu sonho com aquela casa dos meus sonhos, eu sonho em ver o meu filho correndo na rua sem se preocupar. Eu sonho em ter uma casa sem cerca, né, com segurança. Ou eu tive uma experiência muito ruim, tive uma obra muito ruim, ou morei em um apartamento, né, não aguento mais morar em apartamento, agora eu quero morar em uma casa. Eu preciso conversar com esses desejos do cliente. Então, quando eu dou uma dica, né, quando eu mostro um condomínio, quando eu mostro que tem segurança, quando eu mostro os benefícios de morar em um condomínio, quando eu mostro que tipos de terreno você pode encontrar em um condomínio, como é que pode ser uma casa em um condomínio, né, que eu posso ter piscina, enfim, uma série de coisas. Tudo isso vai conversar com o sonho do meu cliente. E tudo isso vai me ajudar a vender para esse cliente. Certo? Então, basicamente, são esses os pontos principais que você precisa saber para começar o residencial, né? E um outro ponto bacana também é quais são os projetos que eu entrego, né, no residencial. Aqui no escritório, a gente trabalha com arquitetônico, complementares, e interiores. A gente faz todos os projetos, né? Então, o cliente nos contrata, nós fazemos o projeto da casa, nós temos um engenheiro parceiro que faz os complementares para nós. Então, esse engenheiro faz hidráulico, elétrico e estrutural, né? Então, ele faz esses projetos, nos envia, nós compatibilizamos os projetos, juntamos tudo, né, para verificar se não tem nenhuma interferência, se não tem uma viga passando onde não deve, né, uma laje onde não deve, enfim, esse tipo de coisa de compatibilização. E a gente faz o interiores também, porque a gente entende que uma casa com todos esses projetos sendo feitos basicamente ao mesmo tempo, o cliente ganha em muitas coisas, né? Ele ganha na qualidade da obra, ele ganha em economia na obra dele,
Então, vocês têm que vender isso para o cliente de vocês, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte: o cliente pergunta, tá, mas por que eu tenho que fazer o interiores junto com o arquitetônico? Né? Eu digo assim para ele, olha, se eu fizer apenas o teu projeto da casa, eu vou colocar várias tomadas na sua cozinha, por exemplo, porque eu não sei onde é que vai ficar o seu fogão, onde é que vai ficar a sua pia, onde é que vai ficar a geladeira. Então eu vou colocar o máximo de tomadas possíveis para que você tenha uma casa que atenda o seu interiores do futuro. Agora, se eu projetar o interiores para você também, eu já vou colocar a tomada exatamente naquele lugar que eu deveria colocar. E aí você vai economizar com tubulação, com fiação, com tomadas, né? Então esse é só um exemplo que eu tô dando para você da economia que você vai ter. Sem contar que você vai saber exatamente onde é que vai ficar cada mobiliário da sua casa, todos os detalhes, né? Então isso é um argumento super bacana para convencer o cliente de vender todos os projetos, né? E aí é importante também pensar que o cliente gosta e procura soluções completas, né? É muito ruim o cliente chegar no meu escritório e eu falar para ele assim: olha, fulano, eu trabalho apenas com arquitetônico. Daí o que vai acontecer? Ele vai chegar na prefeitura ou ele vai chegar no condomínio com o seu arquitetônico e o condomínio vai falar: mas fulano, você precisa do estrutural também, do hidráulico e do elétrico. E aí esse cliente já vai entrar em pânico que não vai saber o que fazer, né? Então orienta o cliente que ele precisa dos demais projetos para fazer a obra dele. E que você é uma pessoa que tem todas as soluções, né? Então isso é legal, traz credibilidade para nós. Então quem aqui é arquiteto faz uma parceria com o engenheiro. Quem é engenheiro faz a parceria com o arquiteto. Quem é design de interiores faz parceria com o arquiteto e com o engenheiro. Cada um faz o seu papel, o seu trabalho. E aí o cliente fica bem atendido e você também não perde trabalho, porque a gente pode perder trabalho por isso. E uma dúvida que eu recebi também hoje de tarde, né? Uma delas, as outras eu já respondi, foi: Yasmine, o que eu digo para o cliente quando ele me pergunta o preço da obra, né? Ou quando eu vou projetar, o que eu tenho que cuidar para que o meu projeto fique dentro daquela obra, fique dentro do valor do cliente, né? É importante vocês terem parceria com algumas construtoras para que você tenha uma ideia de quanto custa uma obra. É claro que se você chegar numa construtora e falar: fulano, quanto é que custa para fazer uma casa de 200 metros quadrados? Essa construtora vai te falar: olha, depende, né? Depende de vários fatores. Agora, você pode, por exemplo, visitar algumas obras dessa construtora para entender: olha, essa obra aqui, quanto que ela custou? Ah, custou, sei lá, R$1.500 o metro, né? Para ter um número. Essa casa aqui, essa custou 2.000. Essa custou 3. Aquela custou 13.500. Tá, legal. O que variou entre elas para que ela custe mais caro? Essa aqui tem um pé direito mais alto, o vidro é maior. Essa aqui tem piso de mármore. Essa aqui tem sei lá o quê. E aí você começa a entender que algumas coisas têm um valor mais elevado, outras coisas têm um valor mais reduzido. E aí você começa a projetar em cima de uma realidade, né? Se eu tiver um vidro, por exemplo, de 7 metros de altura, ele vai custar muito mais caro que um vidro de 3 metros. Então, se o meu cliente está com orçamento justo, talvez eu não vou colocar um vidro tão grande, né? Talvez eu vou dividir esse vidro. Então, são detalhes que você vai observando para que você tenha um orçamento mais próximo da realidade daquele cliente. Inclusive, você pode falar para o cliente, né? Olha, uma casa térrea vai lhe custar muito menos do que uma casa de 2 pavimentos. Uma casa com pé direito duplo, com um grande balanço na frente,
vai custar muito mais do que uma casa com mais pilares, enfim. Então, são esses detalhes que a gente tem que cuidar na hora de começar o projeto, né? De forma bem resumida. Mas também é importante ter parceiros de construção para você indicar e para você ter uma ideia de quanto é que custam as coisas. Isso vai fazer com que o seu projeto seja muito mais assertivo, né? E realmente deixe o cliente satisfeito no final. Tá certo? Então estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Tá certo? Um grande beijo